Cyberpunk 2077 finalmente foi liberado aos gamers. Depois de tanto tempo de espera e com o hype lá no alto, finalmente podemos nos aventurar por Night City. Naturalmente, como não podia deixar de ser, em um jogo tão grande como esse, há centenas de informações e conteúdos que aos poucos vão sendo conhecidos por todos nós. E no vídeo de hoje vou trazer a vocês 10 easter eggs e referências a Cyberpunk 2077. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e vamos pro vídeo. Um desenvolvedor de Cyberpunk 2077 já deixou bem claro que há vários easter eggs em todo o jogo. Sejam elas relacionadas a elementos da cultura pop ou até mesmo outros jogos da CD Projekt Red. O primeiro deles deve ser, com certeza, para os jogadores brasileiros, um dos mais importantes, que é a presença de Ozob, do Jovem Nerd. Para encontrá-lo, você precisa primeiro aumentar sua credibilidade como mercenário, pois assim você destravará mais missões através do sistema de credibilidade do Cyberpunk. A partir de então, você receberá uma mensagem de texto do personagem Ozob pelo seu comunicador. A missão se chama Alô Criançada, o Ozob chegou. Na mensagem, ele afirma que conseguiu seu número com um amigo e que tem um serviço para você. A partir de então, basta você ligar de volta para Ozob, que vai passar as instruções para Vi. A primeira é encontrá-lo no Mercado das Cerejeiras, lá na região de Japa Town, no distrito de Westbrook de Night City. O local exato vai estar marcado no mapa do jogador dentro do seu menu. Quando chegar no mercado de carro, o jogador vai ter de estacionar em uma de suas entradas e começar a buzinar. Então, Ozob vai entrar no carro de surpresa, o que dará início à sua missão, que acontece em Little China, no distrito de Watson. A missão é até rápida e bem divertida, e vale a pena pela zoação de Ozob com gregos e naturalmente pela voz de Azargal, que dubla o personagem na versão brasileira do jogo. O segundo easter egg de Cyberpunk 2077 está logo no apartamento de Vi. Ele faz referência ao filme Demolition Man, lançado no Brasil como O Demolidor, de 1993, que está com Sylvester Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock. Certifique-se de que quando estiver no apartamento de Vi, verifique a área do banheiro e olhe ao lado além da cortina, onde você encontrará 3 conchas marinhas muito peculiares ao lado do banheiro. Essa é uma referência à cena do filme onde o personagem de Sylvester Stallone, que nunca usou um banheiro desse tipo antes, vindo ele do século 20, surpreende ao perguntar ao personagem de Sandra Bullock aonde está o papel higiênico. Veja só. Não estamos acostumados a saudações com contato físico. Olha, desculpe, eu não sei se vocês sabem, mas estão sem papel higiênico. Papel? Uhum. Você disse papel higiênico? No século XX, eles costumavam usar um papel enrolado. É bom vê-los felizes, mas onde devia estar o papel higiênico? Tem uma prateleira com 3 conchas. Ele não sabe usar as 3 conchas. Em um trailer lançado de Cyberpunk 2077, os desenvolvedores mostraram um modo de foto robusto e incluíram vários acenos para algumas poses bem conhecidas. Entre as poses que você pode escolher estão várias referências da cultura pop, que incluem a pose de Serena em Sailor Moon, a pose de Bizarre em JoJo Bizarre Adventure, a citação de Keanu Reeves, o Hard Pass de Drake em Hotline Bling, a pose de Coringa do filme do Coringa de 2019, poses de Dark Souls, James Bond, Han Solo e South Park. Olhe bem para o ícone que Judy usa quando liga ou quando você liga para ela. Você verá um pequeno fantasminha saindo de dentro de uma concha. Um Ghost in the Shell, uma referência ao anime Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, cujo lançamento original do filme e anime aconteceu em 1995, inspirou muito a mídia de Cyberpunk. Portanto, é natural que essa referência também esteja no jogo.
Como não podia deixar de ser, existem referências em Cyberpunk 2077 relacionadas ao jogo The Witcher 3. Existe uma certa marca de revistas que você pode encontrar em Night City chamada Retro Gamer, que destaca os jogos mais legais dos anos 2000. E quem mais além da Siri estaria enfeitando a capa? Você pode encontrar essa revista até durante a introdução em uma gaveta da sua mesa pessoal. Roach, o amado cavalo de Geralt em The Witcher, também está em Cyberpunk 2077. Você pode encontrar ele de várias formas ao longo do jogo. Uma é no modo foto do Cyberpunk, que tem vários adesivos de Roach para você escolher e utilizar. E a outra são em várias máquinas de fliperama espalhadas pelo jogo, onde você encontrará um jogo de 8 bits em que você tem de desviar de obstáculos e de telhados. Essa referência aos telhados inclusive vem exatamente de The Witcher, por causa da tendência de Roach a ficar preso em um telhado. Em mais uma referência a The Witcher 3, você pode obter uma katana especial chamada The Black Unicorn, que tem a ver justamente com a espada especial de aço em The Witcher 3, que também possui um texto de DRM livre, o que naturalmente é um aceno da CD Projekt Red para sua plataforma de distribuição preferida, a GOG. Assim como em GTA, Cyberpunk 2077 apresenta uma série de estações de rádio diferentes, todas com música de vários gêneros compostas apenas para Cyberpunk 2077, o que inclui rap, hip hop e muito mais. Acontece que uma dessas estações de rádio tem um DJ dublado justamente por Mike Pondsmith, o criador da IP Cyberpunk. Keanu Reeves não apenas dubla o lendário roqueiro Johnny Silverhand, mas também tem a sua aparência, o que não significa necessariamente que o próprio ator não exista no universo de Cyberpunk 2077. Uma das músicas do jogo traz o nome de Keanu em sua letra, e há uma razão para isso. De acordo com os desenvolvedores, Keanu Reeves existe como um autor pouco conhecido da era do colapso que tinha uma estranha semelhança com Johnny Silverhand, e nos anos seguintes ao desaparecimento de Johnny era frequentemente confundido com o Johnny Silverhand. A Era do Colapso se refere a um período logo após os anos 90, em que a civilização ocidental começou seu declínio, resultando na quebra dos Estados Unidos, então provavelmente você não verá os dois no mesmo lugar. Não deve ser uma surpresa que a lenda da indústria dos jogos Hideo Kojima faça uma aparição no universo de Cyberpunk 2077. Ele é encontrado na missão do ato 1, The Heist, e ao invés de você seguir direto para a missão, deve optar por vasculhar um pouco o hotel e olhar mais para os NPCs à sua volta. E esses foram os 10 easter eggs e referências em Cyberpunk 2077. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e já se inscreva aqui no canal. Deixe também o seu feedback nos comentários. Quero trazer mais conteúdo não só de Cyberpunk 2077, mas do mundo gamer em geral. Então eu fico esperando você no próximo vídeo. Um grande abraço!